outros compromissos às 11, né? Então vamos começar aqui o nosso evento. Né? É um prazer estar aqui com todos. O evento aqui do IESB foi aí todo idealizado pela professora doutora Ani, que é a nossa coordenadora aí, nossa comandante em chefe, né? Então ela que nos organiza todos, o nosso 11º Congresso, né, de pós-graduação e graduação em Direito do Centro Universitário IESB. Não sei se o Juliano já começou a gravar. Já começou, Juliano? Já? Ótimo. Então, é o nosso 11º Congresso de pós-graduação e graduação em Direito do Centro Universitário IESB, e o tema hoje é os desafios de implementação dos direitos das mulheres no Brasil e no mundo. E nós chamamos hoje aqui para conversar com a gente a doutora Maria José Silva Nápoles e a doutora Jeane Mendonça Mota. E o tema seria a participação da Defensoria Pública nos direitos das mulheres. Né? É uma satisfação estar com todos aqui nessa manhã. Um especial bom dia a todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui. As mulheres são sempre símbolo de força e determinação, merecem todo o nosso respeito, amor e dedicação, merece nosso reconhecimento pelo esforço contínuo, diário, né? Muitas com duplas, triplas jornadas diárias, né? A mulher, nossas mães, são todas as que nos ensinam, né? As nossas primeiras professoras, né? Que, infelizmente, é maltratada pelos pais, pelos filhos, pelos maridos e também pelo Estado. Né? Eu fiz, inclusive, um estudo especial sobre isso. A legislação estadual, desde as ordenações filipinas, era uma legislação opressora das mulheres. Né? Então, nós temos, infelizmente, uma opressão dos homens e do próprio Estado contra a mulher. Isso na história do Brasil e no mundo. Mas hoje, no Brasil, nós temos uma legislação de igualdade e proteção, mas, infelizmente, ainda no século XXI, muita violência contra a mulher, persiste a discriminação em todos os cantos, nas ruas, na escola, no ambiente de trabalho. A diferença entre homens e mulheres nos altos cargos é gritante, nos vestimentos também. Isso nos indica que temos muito a fazer ainda. Né? E a doutora Maria José, atualmente é defensora pública geral, né? E é um exemplo de que nós temos caminhado, né, e logrando êxito na igualdade de todos, homens e mulheres, nas nossas carreiras, principalmente na carreira de direito. Isso é fruto do empenho e esforço das mulheres brasileiras. Né? Para debater com a professora e doutora Maria José, nós temos aqui a doutora Jeane Mendonça, né, advogada, assessora parlamentar e nossa aluna do mestrado. É um prazer estar com as duas aqui e com a professora Ani, né? Sinto-me aqui privilegiado de estar entre as três mulheres de força e de exemplo para todas as nossas alunas, né? E, sem maiores delongas, então, vou passar a palavra aqui à doutora Maria José de Nápoles para nos falar sobre a sua experiência, sobre a sua carreira aí, e também na defesa das mulheres na Defensoria Pública. Somos todos ouvidos, professora. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrada aí pelo convite, viu, Márcio? Fazia muito tempo que eu não voltava, né, para a faculdade para dar aula, mas eu vejo essa oportunidade não como uma aula expositiva, mas como uma conversa aqui que a gente pode ter entre a gente. Eu preparei algo muito, muito objetivo, né, para vocês, e muito concreto, com números, enfim, como é que se dá a atuação da Defensoria Pública. A parte teórica, acho que o Márcio até introduziu muito bem aí, sobre a questão dos direitos das mulheres, mas eu fiz questão, até mesmo pelo público, de trazer para vocês essa visão defensorial, como é que os direitos das mulheres são vistos no âmbito da Defensoria Pública, e não só na Defensoria Pública do DF, mas na Defensoria Pública do Brasil, porque... E aí, né, eu trago um adendo aqui, nos anos de 2020 e 2021, o penúltimo mandato aí do Conselho Nacional dos Defensores
das Defensoras e dos Defensores Públicos Gerais, que é o CONDEG, eu tive a honra de presidir, né, até maio desse ano, então, penúltimo mandato. Hoje nós temos uma outra presidente, né, que é a Defensora Pública Geral do Estado do Tocantins, doutora Estela. Mas, na frente do CONDEG, né, desse colegiado nacional que congrega todas as defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais como que a defensoria atua na área dos direitos das mulheres. E esse tema ele tem uma importância enorme para a nossa instituição. Falar do direito das mulheres, acho que é falar da história. Eu acho que das defensorias também, porque esse é um tema que é muito trabalhado internamente nas defensorias públicas de todo o Brasil. Quase todas as defensorias públicas têm os seus núcleos específicos de proteção aos direitos das mulheres, nos 26 estados e aqui no Distrito Federal também. No âmbito nacional, na comissão do CONDEG, no Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Gerais, nós temos uma comissão específica que trata dos direitos das mulheres. Essa comissão específica, ela atua, inclusive, em projetos de lei de âmbito nacional, produzindo notas técnicas que vão para o Congresso, que vão para os parlamentares, e que fazem uma abordagem sob o viés, sob o enfoque da proteção de gênero, nesses projetos de lei que estão em andamento no Congresso Nacional. Então, a atuação da Defensoria vai muito além de processo judicial e da defesa ali nas audiências das mulheres vítimas de violência doméstica. Além dessa comissão do CONDEG, nós temos também em âmbito nacional, em se tratando de defensoria, na proteção dos direitos da mulher, a comissão da mulher da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos. Essa associação congrega mais de 6 mil defensores dos estados e do Distrito Federal, também em todo o Brasil. Essa comissão, e assim, a ANADEP, apesar de ser uma associação de classe, ela tem um viés muito de proteção aos direitos fundamentais e aos direitos das minorias também, faz muito esse papel, desenvolve muito esse papel, não, inclusive no Parlamento, no Congresso Nacional. Então, nós temos essas duas comissões em âmbito nacional, né, que tratam dos direitos das mulheres e que trabalham ferrenhamente, assim, pela proteção desses direitos. Além dessas comissões nacionais, nós temos no âmbito das defensorias os núcleos específicos de proteção do direito das mulheres. Nós temos núcleos de assistência jurídica às mulheres nos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, eu falo com muito conhecimento de causa, né? Esse núcleo ele é antigo, ele foi criado lá em 2009, e aí eu abro um parêntese aqui, que eu tinha até esquecido de comentar com vocês no início. O doutor Márcio falou sobre a questão de eu ser a defensora pública geral do DF hoje, de eu estar como defensora pública geral do DF. Na verdade, eu sou a primeira mulher, doutor Márcio, que assume esse cargo aqui no DF, para vocês verem que realmente é um processo histórico, né? Assim, nós temos defensoria criada aí desde 84. Antes, enquanto ainda não era defensoria pública com autonomia, nós tivemos uma mulher ali como subsecretária da Secretaria de Justiça, lá no início, bem no início, mas como defensora pública geral, depois da autonomia da Constituição de 88, realmente eu sou a primeira aqui no DF, para vocês terem a noção, né, da importância que isso tem, e realmente, em 2018, quando eu fui nomeada pelo governador, na época era o governador Hollenberg, ele até comentou essa questão, quando me chamou para conversar, falou assim, olha, nós precisamos mudar esse paradigma, nós precisamos mudar, quebrar um pouco essa roda, nós precisamos de uma mulher na frente da instituição. Acho que teve uma visão foi muito visionário naquele momento, porque, e não por mim, não falo por mim, mas falo pela instituição Defensoria Pública do Distrito Federal, que eu acho que merecia, né, ter uma mulher, não necessariamente eu, mas ter uma mulher, né? Eu acho que isso é muito simbólico para a instituição que cuida dos direitos, que trata dos direitos das minorias, né? Então, lá em 2018, quando eu assumi a gestão,
Obviamente, a gente já vem com esse olhar, né, mais feminino e na proteção dos direitos de gênero, enfim. E nós tentamos, então, articular um fortalecimento do NUDEM, que é o nosso Núcleo de Assistência Jurídica de Proteção às Mulheres. Aqui nós temos esse NUDEM desde 2009, portanto, nós temos aí mais de 12 anos, né, de Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher. Logo que eu assumi a gestão ali em 2018, eu procurei lotar mais uma defensora nesse núcleo para tratar especificamente da política institucional e fortalecer essa política, né, tão valorosa. Nesses 12 anos, esse núcleo, o NUDEM, ele fez mais de 24 mil atendimentos, milhares de manifestações processuais, milhares de iniciais propostas também, os números são bem expressivos. E esse atendimento, ele não se faz só no âmbito judicial, ele também se faz no âmbito psicossocial. Então, a mulher também tem um atendimento psicossocial no Núcleo de Proteção de Defesa das Mulheres. Um dado interessante, assim, que eu fiz o levantamento dessa estatística do nosso núcleo, é que a média anual de casos geralmente girou ali em torno de 2.000 a 2.500 atendimentos desde 2009. De 2009 para cá, nós tivemos, claro, algumas distorções, mas entre 2.000 e 2.500 atendimentos, mais ou menos, cada mês. Cada ano. No ano de 2020, né, esses atendimentos passaram para mais de 3.000, né, assim, reflexo da pandemia. E agora, em 2021, nós estamos aqui no mês de novembro e apuramos dados até o mês de setembro, já são mais de 4.000 atendimentos. Então, assim, nós dobramos realmente atendimentos durante a pandemia. E isso demonstra, assim, o reflexo que a pandemia teve em relação no âmbito da violência doméstica, né? Um número muito expressivo e que é trazido, inclusive, pelo atendimento do nosso próprio Núcleo de Proteção às Mulheres. Esse nosso Núcleo de Proteção às Mulheres, além desses atendimentos internos que ele faz para as mulheres vítimas de violência doméstica, nós temos também parcerias firmadas com esse núcleo com a Casa da Mulher Brasileira, que atua, então, em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, que é vinculada à Secretaria da Mulher, aqui do DF, cuja titular é a Érica Filipelli, uma grande amiga aí que tem gerido essa pasta. Nós temos também parceria também com a Secretaria de Mulher no âmbito da atuação nos Centros Especializados de Atendimento à Mulher, o CEAM. Então, a Defensoria faz o seu atendimento no núcleo, mas faz atendimento na Casa da Mulher Brasileira, faz atendimento no CEAM, né, que é o Centro Especializado de Atendimento às Mulheres. Mas a gente percebeu com o tempo que a gente precisava ir além desse atendimento jurídico e mesmo psicossocial para as vítimas de violência doméstica, né? O direito, às vezes, né, ele não se faz somente nos fóruns, nas audiências, nos processos judiciais. E ontem mesmo eu estava abrindo um evento da Defensoria, que trata dos defensores populares, e a gente falava sobre essa questão, né, do direito na base, de a gente não tratar o direito dessa forma formalista dentro dos fóruns, somente nas audiências, mas também de ver o direito na base, de ver o direito com os nossos assistidos, lá na ponta. E essa violência contra a mulher, como todos nós sabemos, ela é fruto de um processo histórico, né, e comportamental da nossa sociedade, né? E esses processos históricos e comportamentais, eles só se quebram com educação, com informação, né? Essa roda, ela só se rompe, ela só se quebra, essa roda tão cruel que repercute na vida das nossas meninas, das nossas mulheres, ela se quebra com a educação, né? Com a cultura de um povo, né? Não é lá no processo judicial que nós vamos conseguir quebrar essa roda, necessariamente. Então, partindo dessa premissa, nós começamos a atuar em outros contextos, né? Nós partimos para a vertente de proteção, né? A proteção para a vida, a proteção que educa, é a proteção que informa, né?
Então, no ano passado, a gente lançou o protocolo internamente. O que nós fizemos? Nós lançamos o protocolo de atendimento, de atuação em favor das vítimas de violência doméstica. Eu vou compartilhar no chat depois, quando eu terminar aqui, todos os materiais que eu estou me referindo aqui. Eu fiz questão de não colocar na tela, eu vou só comentar aqui com vocês e mostrar, se eu conseguir. Para vocês também terem acesso a esse material que foi produzido pela Defensoria Pública. Acho interessante até para as alunas, né, que possam ler esse material, que possam se informar melhor. Tem questões muito interessantes, inclusive para graduação, assim, tem questões bastante interessantes na nossa cartilha. Acho que podem ajudar muito vocês. Então, internamente, no ano de 2019, ali, 2019 para 2020, nós criamos o protocolo de atuação em favor das mulheres vítimas de violência, que é um protocolo que está no nosso site. Esse protocolo foi até copiado por muita gente aqui, por muitos órgãos. Por quê? Porque ele traz a forma, ele traz não só a forma que a mulher tem que ser atendida na defensoria, ele traz um protocolo minucioso, né, determinando, olha, se ela presenciar a situação de flagrante, o que tem que ser feito? Se ela realmente sofrer violência doméstica, o que tem que ser feito? Né? Como que tem que ser encaminhado esse caso? Para além dessas questões de realmente protocolo de atendimento aqui internamente na instituição, ele traz uma gama do mapeamento de toda a rede de proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, e foi nesse ponto que ele foi muito bem visto, né, pelas instituições. Por quê? Porque ele traz esse mapeamento de toda a rede de proteção das mulheres vítimas de violência doméstica aqui no Distrito Federal. Então, nós produzimos esse protocolo internamente, mas para trazer mais conteúdo institucional e conteúdo informativo institucional, nós lançamos algumas cartilhas também. Uma no ano de 2020 e agora uma outra no ano de 2021. Né? A primeira cartilha que nós lançamos foi a cartilha de apoio à defesa, essa aqui, deixa eu ver se eu estou mostrando direitinho para vocês. Foi essa aqui, que é a cartilha de apoio à defesa da mulher. Essa cartilha, ela foi pensada e ela foi criada para que nós distribuíssemos na rede pública de ensino. Na rede pública de ensino aqui do Distrito Federal. Então, nós distribuímos essa cartilha na rede pública para os alunos, para as alunas, né, e alunos do ensino médio. Introduzimos ela por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação em aulas de educação em direitos, que foram feitas internamente nas escolas públicas aqui do DF. Inclusive, temos a parceria até hoje, continuamos com essa parceria. E levamos num linguajar muito acessível para as alunas do ensino médio e para os alunos do ensino médio a proteção à defesa da mulher. Porque, assim, é a informação, é essa educação em direitos que às vezes pode quebrar essa roda, né? Não adianta a gente tratar só lá dentro do processo judicial. A gente precisa ir além. E a defensoria, com essa visão de transformação, de agente de transformação social que nós temos e que nós temos que ter enquanto agentes públicos, enquanto instituição que protege, né, essas minorias e esses grupos vulneráveis, nós começamos, então, a trabalhar nessa temática dessa temática informativa, né, de educação mesmo em direitos. Essa cartilha foi muito bem vista, foi distribuída na rede pública de ensino para informar as nossas alunas aqui do Distrito Federal. Mas aí nós seguimos além. Nós verificamos que no âmbito do processo também havia muita desinformação, né? E assim, quem trabalha com processo judicial sabe disso. As vítimas não tem informação suficiente, os acusados não têm informação suficiente também, e quem trabalha na defensoria sabe disso, porque isso chega muito para a gente, e não só na defensoria, acho que em todo o sistema de justiça, né? E aí, então, nós lançamos uma segunda cartilha esse ano, e aí essa daqui, eu acho que, assim, a outra é importante, mas essa daqui eu acho que tem um conteúdo prático interessante para os alunos da graduação, inclusive,
que ela é Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Mitos e Verdades. Então, ela é muito didática, assim. Ela traz um emaranhado de perguntas e respostas interessantes, e no seguinte sentido, vou dar um exemplo para vocês. A questão número 5, o que nós fizemos? Nós tentamos desenvolver um linguajar em que as vítimas e que os acusados, que todas aquelas pessoas que atuam no processo, né, de violência doméstica, que são ali partes, enfim, elas possam ter a informação sem necessariamente ter que recorrer a outros meios, a outros atendimentos. Então, são simples perguntas, por exemplo, só existe lei para as mulheres? A lei não pune a violência contra os homens? Aí a gente fala, é mito ou é verdade? Então, a gente vem respondendo todas essas questões. São várias questões aqui, nós temos mais de 30 questões, né, respondidas aqui nessa cartilha, falando, isso é mito? Isso é verdade? E é um conteúdo muito interessante, acho que para os alunos de graduação, inclusive, esse conteúdo dessa cartilha, porque ele faz uma abordagem técnica também. Tem uma abordagem bem didática, mas também parte para a questão técnica, né? Respondendo questões que inclusive caem em concurso, né? De vez em quando. Bom, enfim, a gente fez nós partimos, então, para essa segunda cartilha, para essas pessoas que participam de alguma forma do processo. Em alguns juizados de violência doméstica aqui do DF, nós desenvolvemos uma parceria com os juízos, né, com alguns juízos, e em alguns juizados nós estamos enviando essa cartilha, porque essa cartilha também é eletrônica, nós estamos enviando, os próprios juízos, né, enviam a cartilha eletrônica por ocasião da intimação ou da citação. E isso tem sido muito bem-vindo, assim, nós desenvolvemos algumas parcerias com alguns juízes no âmbito da violência doméstica. As parcerias com o Tribunal de Justiça também, esse é um exemplo de uma das parcerias que é feita mais na ponta, né, junto ao juízo de violência doméstica. Nós temos também o projeto da Maria da Penha Vai à Escola, né? Esse projeto realiza a formação e a prevenção no âmbito das escolas aqui do Distrito Federal e tem levado educação, né, e informação para os educadores e para os jovens, né? É um projeto muito bonito, em parceria com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça também. Então, é também um projeto preventivo, né, que tem por viés a prevenção, né, da violência doméstica. Nós temos também um outro projeto interno que já é mais específico, né, quando existe processo judicial, que é o projeto Renovação Homens. Nesse projeto, os homens autores de violência doméstica, eles são encaminhados para juízas e juízes titulares. Eles são encaminhados pelos juízos, né, pelas juízas e juízes titulares das varas de violência doméstica, para a Defensoria Pública, e na Defensoria Pública eles têm um atendimento psicossocial, e se verificou, né, com o passar do tempo, que nesses casos específicos em que o homem, o agressor, né, ele tem esse atendimento psicossocial que é feito em grupo, ele é levado a refletir sobre, né, sobre as suas ações, diminuiu consideravelmente a reincidência desses homens, dessas pessoas, né. Bem, assim, no âmbito da violência doméstica, assim, a gente sabe que a gente ainda tem que avançar muito, a gente tem que avançar em educação, em cultura do nosso povo, em desenvolvimento de parcerias, de projetos, né, na proteção das mulheres. A gente tem muito ainda a se fortalecer. E eu não falo da defensoria, eu falo de todas as instituições, porque esse é um tema, esse é um direito muito caro. Eu acho que não só para as mulheres, não só para mim, não só para a defensoria, mas para toda a sociedade, né? Nós temos que, sim, fortalecer as mulheres, as nossas meninas, as nossas mulheres, conferir a elas a igualdade de oportunidade, né, que é tão bem-vinda. Eu até compartilho com vocês, assim, uma história interessante que sempre me traz boas recordações, assim. Eu falo que, para vocês, mulheres, agora que estão me assistindo,
que às vezes a gente tem a impressão que só que algumas mulheres isoladas, baluartes e luzes nessa senda do direito de proteção às mulheres podem fazer diferença nessa causa. Mas a verdade é que todas nós, de uma forma ou de outra, podemos fazer história, né? Nós podemos fazer história, podemos ser um ponto de partida nessa trilha que converge para o fortalecimento da política de gênero, né? E claro que nós temos que reverenciar, né, essas mulheres isoladas, essas mulheres que são luzes nessa senda, temos que reverenciar-lhes a memória e recordar-lhes os feitos, isso é fato. Mas também é assaz, é necessário e imperioso lembrar também que tão mais importante do que isso é a luta que se trava diariamente por cada menina, por cada mulher anônima, no recôndito, né, na trivialidade do seu cotidiano e nas coisas mais rotineiras, né, coisas mais rotineiras, mas que abrem espaço, que consolidam espaços de justiça, espaços de igualdade. E concorrem para o triunfo e o sucesso de uma causa que é de todos, que não é só nossa. E aí, quando eu falei que é uma história que me traz boa recordação, eu falo especificamente da minha mãe, né, citando essa questão de não prestar só homenagem a essas mulheres que foram luz e senda nesse cenário de proteção ao direito das mulheres, mas a todas nós que ali, no seu momento, no lar, enfim, no seu trabalho, lutam dia após dia pelo fortalecimento do direito das mulheres. E eu dou um exemplo assim, muito sensível para mim, que é da minha mãe, né, que é assim, a mulher que eu admiro demais, uma pessoa que teve pouquíssima instrução, mas que lutou assim desde o princípio por nós, né, pelas mulheres da casa, dizendo sempre, apesar da pouquíssima instrução, que nós poderíamos chegar onde nós quiséssemos, né, se nós estudássemos, se nós nos preparássemos para a vida. Então, eu reverencio também essas mulheres que acordam cedo todos os dias, que acordam 4, 5 horas da manhã para trabalhar, né, para cuidar dos seus filhos, que são mães e pais ao mesmo tempo. E como temos mulheres assim em todo o Brasil, essas mulheres merecem a nossa reverência. E é por elas que a gente luta, né, e que a gente vai continuar lutando sempre, porque elas precisam, né, de pessoas, de instituições que fortaleçam a luta na proteção, né, dos direitos de gênero. E eu termino assim com vocês, né, levando nessa linha com os versos imemoriais do Pablo Neruda, né, um poeta maravilhoso, que em um de seus poemas ele nos traz assim uma verdadeira lição e que eu trago aqui para vocês e compartilho com vocês, para que exatamente nessa linha que eu comentei com vocês, nós temos que reverenciar todas as mulheres que lutam dia após dia pelos direitos das mulheres. Se não puderes ser um espinho no topo de uma colina, ser um arbusto no vale, mas ser o melhor arbusto à margem do regato. Ser um ramo, se não puderes ser uma árvore. Se não puderes ser um ramo, ser um pouco de relva e dar alegria a algum caminho. Se não puderes ser uma estrada, ser uma senda. Se não puderes ser o sol, ser uma estrela. Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso, mas seja o melhor, a melhor, no que quer que faças, no que quer que sejas. Todas nós, mulheres e homens, nós somos chamados, então, a fazer parte dessa luta, que não é minha, como eu já falei, que não é da defensoria, mas que é de toda a sociedade que luta e acredita nos direitos humanos de todos e todas, e para todos e todas. Viu? Agradeço o convite, muito obrigada aí, viu, gente? Estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, doutora Maria. Foi um prazer ouvi-la, né? Agradeço ter aceitado o convite assim de pronto, né? Foi um convite
nós fizemos aqui, sabendo do esforço, tanto pessoal da doutora Maria, mas também da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública é hoje uma instituição essencial para a defesa do direito de todos, mas principalmente, né, dos direitos, né, das pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais hipossuficientes. Infelizmente, a gente tem que falar isso ainda, né? Que a senda aí das mulheres ainda é numa situação de vulnerabilidade, né? É triste isso, né? Porque a gente ouve da doutora Maria ali a reverência a nossas mães, né? Que nos ensinam desde de pequenininho. E isso é vamos dizer assim, um conflito filosófico que eu sempre me encontro e eu não consigo a solução, né? As nossas mães são aquelas pessoas que nos amam primeiro, nós amamos sempre as nossas mães até o fim dos nossos dias, e eu não consigo compreender como há violência contra a mulher se a gente tem dentro de casa um exemplo tão grande como a mulher, né? A nossa mãe. Da fala da professora Maria de Nápoles também, nós encontramos ali, né, educação, informação, luta diária, né? Isso acho que é essencial para todos nós, mas é muito mais árduo para a mulher brasileira, né? A mulher brasileira que tem que vencer todos esses obstáculos ainda presentes no século XXI. Agradeço muito sua fala, professora Maria Nápoles, e agora eu vou passar a palavra para a Giane para debater sobre esses temas aqui que foram expostos. Com a palavra, Giane. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu tive que mudar aqui para o celular, que a minha conexão no computador não estava muito boa. Então, primeiramente, eu quero dar um bom dia a todos e parabenizar a doutora Maria José pela brilhante exposição. Saudar também o senhor, doutor Márcio, por conduzir essa reflexão e saudar todos os participantes desse congresso que estão com a gente hoje. Gostaria também de parabenizar o IESB pela oportunidade da gente estar discutindo aqui esse tema tão necessário, discutindo os direitos das mulheres. E gostaria de enaltecer, primeiramente, o trabalho da Defensoria Pública na luta do direito dessas mulheres, sobretudo em situação de violência doméstica e familiar, na defesa dos seus direitos fundamentais, na defesa dos direitos das minorias. Gostaria de enaltecer essa Defensoria Pública pela defesa dessas mulheres pobres, marginalizadas, desamparadas pelo Estado, maiores vítimas desse sistema que, na maioria das vezes, desconhecem os seus direitos. Enaltecer esse órgão que precisa ser mais valorizado pelos governantes e pela própria sociedade, pois em todo canto que a gente anda nesse país, há alguém necessitando dos serviços, dos atendimentos da Defensoria Pública. Nosso país é muito desigual e as defensorias públicas têm esse papel de estabelecer a igualdade dentro do processo, mas não é só isso. A Defensoria Pública traz dignidade aos mais necessitados, lutam por concretizar a igualdade material. E de onde vêm tantas desigualdades que a Defensoria Pública precisa dirimir? Bom, a raiz dessas desigualdades sociais, como a própria doutora Maria José comentou, ela é histórica. Ela é histórica e eu trago uma raiz essencial, não só para desigualdade de nós mulheres na sociedade, mas principalmente das mulheres negras. A raiz dessa desigualdade é a escravidão. Nós passamos por um processo colonizatório, patriarcal, muito desigual, que colocou não só as mulheres em um local de inferioridade, mas os negros também. E que foi sustentado pelo racismo historicamente. E a mulher negra é a maior vítima desse sistema. E a mulher negra, eu acredito, que é quem mais necessita das defensorias públicas. E eu estou chegando a essa conclusão através do meu projeto de pesquisa no IESB,
meu projeto de pesquisa do mestrado, que é sobre racismo estrutural. Eu vejo muita interseccionalidade entre o trabalho da Defensoria Pública e o combate do racismo estrutural, porque há uma relação intrínseca entre as desigualdades sociais e a desigualdade racial. Mas por que abordar esse tema dentro de uma pesquisa de mestrado de uma mulher branca? Por que trazer essa discussão para dentro desse debate hoje? Porque não há como a gente desvincular essa problemática da nossa condição de mulher, da nossa condição de cidadã, da nossa condição de ser humano. O racismo, ele está em todas as relações sociais. Não é possível pensar em um país igualitário, não é possível pensar numa promoção de igualdade dentro das defensorias públicas se pensarmos em manter o racismo estrutural. Nós temos que pensar numa defensoria pública cidadã que combate o racismo. E qual é o meu lugar de fala? Qual é o lugar de fala da doutora Maria José, do doutor Márcio, como juiz e professor, de nós estudantes? Isso foi um questionamento muito grande no início dos meus estudos do mestrado, né? Como é que eu vou tratar de um assunto tão complexo, sendo uma mulher e uma mulher branca? Como é que eu vou tratar do racismo estrutural? E daí eu fui ler o livro da Djamila Ribeiro sobre o lugar de fala, e foi nele que eu entendi que esse é o lugar de fala de todos nós. Só que eu, como mulher branca, eu tenho que falar sobre o racismo estrutural do meu lado de mulher branca. Uma mulher branca racista, mas racista em desconstrução. Parece clichê falar da célebre frase da filósofa norte-americana Angela Davis: não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Mas ela precisa ser trazida realmente para a atualidade. Nós não precisamos só não ser racistas, nós precisamos ser antirracista. A defensoria pública, a sociedade precisa ser antirracista. E por que trazer isso aqui hoje? Para mostrarmos que mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser? Também, com certeza isso. Nós podemos tratar de qualquer assunto. O nosso lugar é onde nós quisermos. Mas nós precisamos refletir também sobre o combate do racismo estrutural, seja através da defensoria pública ou através das nossas próprias ações. Por quê? Porque esse racismo estrutural, ele é sustentado por ideologias segregacionistas desde o início da nossa história como civilização, como povo brasileiro. Essas ideologias criaram o racismo biológico, que coloca o negro numa posição de inferioridade. O racismo cultural, que coloca a mulher negra em um lugar ainda mais inferior. O racismo recreativo, que faz a gente brincar com a condição, com o fato de termos pessoas negras. O racismo institucional, que está na defensoria pública, está em todas as relações, está em todos os órgãos públicos e privados, mantendo essa oligarquia de pessoas brancas dentro do poder. É esse racismo que impede a ascensão da mulher negra, que impede a ascensão de todas as mulheres, que fechou as portas das mulheres no mercado de trabalho, que fecha os espaços de direção nas instituições públicas e privadas, que impede essa maioria negra de chegar em cargos públicos privilegiados, com status social maior e remuneração mais elevada. É o racismo que lota o SUS. Não podemos desvincular o trabalho das defensorias públicas
do combate ao racismo por isso. É o racismo que lota o SUS, as escolas públicas, os transportes públicos, as funções essenciais que a gente viu na pandemia. E, por isso, o trabalho da Defensoria Pública aumentou, como a doutora Maria José acabou de comentar. Na pandemia, as mulheres foram as maiores vítimas dos desempregos. E as mulheres negras, mais ainda, porque elas são 70% das domésticas. E tiveram que ficar em casa, e muitas vezes sem remuneração. Elas foram atacadas pela violência doméstica. 3 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil durante a pandemia. A maioria dessas mulheres são mulheres negras e são mulheres que precisam da Defensoria Pública. O feminicídio no Brasil está crescendo, mesmo a gente tendo garantias legais, mesmo a gente sabendo que os homens podem ser presos, eles não se intimidam. É um aumento de 27%. As mulheres negras, a mortalidade delas é 65,8% maior do que os brancos, mulheres brancas e homens brancos em 2019. A questão da necropolítica. São os filhos e mulheres negras que são assassinados, são os negros que são assassinados, vítimas dessas mulheres negras, e são elas que recorrem a defensorias públicas. Em 2019, pelo Atlas da Violência, foram mais de 77% dos assassinatos de meninos jovens negros. São essas mulheres que vão até as defensorias, são elas que sofrem. Outro dado que não podemos negar, como a doutora Maria José falou, que é uma questão de educação, é uma questão também de empregabilidade. Nas 500 maiores empresas do Brasil, uma pesquisa feita pelo Instituto Ethos em 2016, prestem bem atenção nesses dados, os negros eram 57% dos aprendizes. Os espaços estão abertos nessas empresas para pessoas negras serem aprendizes, mas apenas 25% se tornam supervisores, 6% se tornam gerentes, 4,7% se tornam executivos e 4,9% fazem parte do conselho de administração. Nós estamos falando num patamar menor do que 10% dos negros em cargos de liderança. E onde vocês acham que as mulheres negras estão nesse espaço? Elas são ainda a minoria dentro dessas minorias. E as empresas que hoje tentam quebrar esse paradigma, tanto em colocar as mulheres como colocar os negros, e mais ainda mulheres negras, essas empresas são acusadas de racismo reverso. E eu quero colocar aqui, enfatizar que não existe racismo reverso, mas isso é outra discussão. Então, o que eu tenho a dizer, diante do que a doutora Maria José explanou aí, é que, infelizmente, o trabalho da Defensoria Pública tende a aumentar. Porque na pandemia, a população que vive abaixo da linha da pobreza atingiu 27 milhões de brasileiros. Mais de 70 milhões precisaram do auxílio emergencial. Nós temos 14 milhões de desempregados e, dentre desses, são 17,6%, a maioria negros, ou seja, nós temos 14 milhões de desempregados. Só que quando a gente coloca os negros, esse percentual é maior. E quando a gente coloca as mulheres negras, esse percentual é maior. Então, as mulheres, elas são as maiores vítimas desse sistema, e as mulheres negras são vítimas maiores ainda e necessitam do apoio do racismo estrutural. Querendo ou não, o racismo estrutural, ele impacta muito na nossa vida. Por quê? Porque num país onde impera a desigualdade, se aumenta a violência, se aumenta o desemprego, nós não podemos ter uma vida social
amparada concretamente pela Constituição, enquanto nós tivermos ataque aos direitos das mulheres e ataque, sobretudo, aos direitos das mulheres negras. Quanto mais a nossa sociedade for racista, mais a atuação da Defensoria Pública vai ser necessária para garantir os direitos dessas mulheres. Então, a minha indagação hoje, a doutora Maria José, eu gostaria de saber, por favor, doutora, como é que está a realidade da Defensoria do DF para atender esse público de minoria tão necessitada, que são as mulheres negras, mais especificamente. Se o corpo funcional de defensores públicos ele é o suficiente, se nós precisamos mais de defensores públicos, e eu coloco isso, se a senhora puder responder, em nível de Brasil, se o pessoal de apoio é suficiente e se há ações específicas voltadas para atender essas mulheres negras dentro da Defensoria Pública. E finalizo com uma frase do Nelson Mandela, que eu acho muito importante. Ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Como cidadãos, o que estamos fazendo para ensinar as outras pessoas a amar o diferente e acabar com esse racismo que é tão enraizado e muitas vezes velado dentro da nossa sociedade? Muito obrigada, e eu estou disponível. Olá, muito obrigado, professora Jeane, é um prazer ouvi-la. E agora eu dou a palavra à professora Maria Nápoles para a réplica, né? Se puder nos responder aí os questionamentos e expor também sobre o tema que foi apresentado. Estamos à disposição, eu sei que você tem horário, né? Mas a gente está aqui tentando cumprir o horário, tá bom? Tá, sim. Bem, a pergunta foi o quantitativo necessário ainda em âmbito nacional. Nós firmamos uma parceria aí, a Associação Nacional das Defensoras dos Defensores Públicos, firmou uma parceria com o IPEA, e foi lançado um mapa agora, em agosto de 2020, que eu vou até compartilhar com vocês aí, de novo. Acho que isso pode te ajudar muito, Jeane, na sua pesquisa, nesse ponto aí. Sim, eu tenho analisado ele para mim. Obrigada, professora. Ele é fantástico. O IPEA, os dados do IPEA são sensacionais. Sim, aí ele traz essa abordagem numérica, inclusive, do quantitativo, faltante, âmbito nacional. Aqui no Distrito Federal e também das comarcas, né? Faz uma análise sobre a PEC das comarcas ali, da emenda 80, que trouxe a necessidade de um defensor, né, por comarca, e o mapa do IPEA, então, traz essa abordagem numérica, né, de todo esse quantitativo faltante, inclusive das comarcas onde não existe ainda defensoria pública. Aqui no Distrito Federal, por incrível que pareça, apesar de o nosso quantitativo de defensores e defensoras não ser o ideal ainda, nós estamos muito à frente da maioria dos estados, né, da federação. Nós temos aí defensorias fortes e aí com a capilaridade enorme no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e aqui no Distrito Federal também nós temos uma capilaridade razoável. E por que eu digo isso? Nós fizemos um levantamento ali em 2020 e constatamos que, 2019,
constatamos que nós atuamos aí em praticamente 90% das varas judiciais. 88, 89, alguma coisa assim, por cento, né? Das varas judiciais. Nós temos um nicho aí onde nós não atuamos, que são nos juizados cíveis. Nesses nós temos resolução do Conselho Superior, em que nós afastamos a nossa atuação exatamente pelo quantitativo de defensores que nós temos a menos. Nós temos um projeto para o ano que vem, nós temos já autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já sancionada, 20 defensores e mais para o ano que vem aqui no DF. 20 defensores e tem uma emenda de mais 53 defensores. Nós precisamos de mais, no mínimo, esses 20 são necessários. Esses 20 defensores a mais que nós já temos autorização na LDO. E por quê? Hoje nós temos carências da audiência de custódia a algumas varas judiciais, que nós não temos defensores. Né? Núcleo da mulher poderia ser fortalecido com o número de defensores, com a nomeação de mais defensores? Sim. Né? Apesar de nós estarmos em 90% das varas aí, hoje nós temos 239 defensores. Desses 239, nem todos estão na atividade fim, né? Porque temos defensores na gestão. É um número muito pequeno, né? Se comparado, inclusive, ao Judiciário e ao Ministério Público. E lembrando que nós atuamos, às vezes, em duas varas, né? Assim, o defensor está pelo autor e está pelo réu, na mesma vara judicial, né? Então, realmente, o número ainda é pequeno, nós precisamos, sim, no âmbito da proteção dos direitos raciais, enfim, nós temos o Núcleo de Direitos Humanos, que tem uma defensoria específica que trata dessa área, né, de proteção, em que, né, quando acionado, trabalha, se for o caso, em conjunto com o Núcleo da Mulher. Essas mulheres negras, que são a maioria, na verdade, que a gente já tem, pardas e negras, que são atendidas nos núcleos da defensoria, elas são atendidas especificamente no núcleo da mulher, não se faz esse recorte racial, tá? Para que elas sejam atendidas no núcleo de direitos humanos, elas são realmente, se forem vítimas de violência doméstica, são atendidas no núcleo da mulher, de proteção ao direito das mulheres, e quando a temática é especificamente racial, aí sim o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria atua. Nós temos um defensor, doutor Ronan, lotado para essa temática, que não é só para essa temática, é para a população LGBTQI, enfim. Então, assim, respondendo a sua pergunta de uma maneira muito objetiva, sim, nós precisamos de mais defensores aqui no Distrito, não só no Distrito Federal, no Brasil inteiro. No Brasil nem se fala, porque a carência é ainda maior. Nós temos estados do Nordeste aí que a defensoria está muito mais nas capitais e próxima à capital, e o interior é desguarnecido de defensor ou de defensora pública. Então, nós precisamos, sim, aqui no Distrito Federal. O doutor Márcio sabe bem da nossa luta, né? Vivemos respondendo ao tribunal, o tribunal pedindo defensor para isso, para aquilo, para essa vara, para aquela vara, para audiência de custódia, e a gente sempre falando, olha, não tem. E aí, aproveitando que o senhor está aqui, doutor Márcio, para o ano que vem nós temos essa previsão, mas, obviamente, o orçamento, nós não mandamos no orçamento do Distrito Federal, né? Nós temos autonomia administrativa, orçamentária, mas há já uma previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e havendo o aporte na lei orçamentária desse ano, nós teríamos, então, defensores suficientes o ano que vem para lotar em audiência de custódia, enfim, todas essas demandas, né, que nós temos com o tribunal estariam também sanadas, né, se nós conseguirmos fazer isso. Mas, obviamente, o ano que vem a gente tem um gap aí, que tem um prazo muito reduzido, que é até maio, né, abril, do ano que vem, por conta do ano eleitoral, né, para nomear. Então, assim, também ainda temos esse empecilho para o ano que vem. Esse ano, não nomeamos por conta do impedimento da Lei 173, Lei Complementar Federal 173, mas temos concurso aberto, sim, viu, Jeane? E esperamos que o ano que vem, se Deus quiser, a gente consiga nomear mais defensores, para não ter que ficar recebendo os ofícios do tribunal e nem os pedidos da sociedade civil. É isso. Ótimo, muito obrigado.
pelo debate aí, professora doutora Maria José e doutora Jeane, foi muito profícuo, né, essa discussão. A gente sabe que há muito a percorrer ainda, né? Eu fui juiz de violência doméstica por 5 anos em São Sebastião, né? Sou pai de 2 meninas, né? Então eu sei o que nós temos que percorrer sobre isso, né? Tive, vamos dizer assim, um grande privilégio de ter uma mãe muito forte, e ainda está conosco, é muito forte. Então, é aquilo que eu falei do meu eterno conflito filosófico de não entender por que os homens batem nas mulheres, por que as mulheres não são iguais em tudo na nossa sociedade, porque para mim sempre foi igual, né? Para mim sempre foi um exemplo de força a minha mãe. Então, eu fico muito, muito triste com a nossa atual situação. Mas vimos hoje que foi um ótimo debate, né? Nós tivemos aí a grande debate sobre o tema. Temos uma certeza muito grande hoje no nosso encontro desta manhã, né? Sairemos melhor do que antes, sairemos pelo menos aí com uma semente para que todos nós pensemos sobre os direitos das mulheres no nosso sofrido Brasil, com as nossas deficiências, a doutora Maria José falando sobre as deficiências da Defensoria Pública. No Poder Judiciário a gente também tem deficiências, temos um crescimento exponencial aí da participação da mulher no Poder Judiciário. Hoje nós temos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal 4 administradores, 3 são mulheres, né? Então nós temos o presidente, que é um homem, mas nós temos 2 vice-presidentes e uma corregedora geral de justiça mulher. Então temos a participação de muitas juízas, né? No meu concurso, por exemplo, 60% eram mulheres, ou seja, os homens eram minorias no meu concurso. Então, temos sim uma participação, mas ainda há muito o que fazer, né? Pesquisas indicam que a mulher hoje é metade, se não mais da metade, né, do ser humano no globo terrestre. Então, já temos mais mulheres do que homens no nosso globo terrestre. E também pesquisas comprovam que o fortalecimento dessa mulher no nosso globo terrestre, ela estimula, inclusive, a produtividade e o crescimento econômico. Então, é um lugar, né, que nós temos que investir na igualdade dos direitos das mulheres, afastar qualquer forma de discriminação. Mas, infelizmente, há um caminho muito grande a percorrer ainda. É de suma importância que nós tenhamos ali um acesso igualitário à educação, saúde, recursos econômicos, participação na vida política pelas mulheres, que sabemos que é muito pouco ainda. É essencial, né, que nós tenhamos, né, uma igualdade de acesso ao emprego e às posições de liderança e tomada de decisão em todos os níveis, né? Então, parabenizo aí a nossa Defensoria Pública do Distrito Federal por ter uma mulher no seu comando, né, com toda a sua astúcia que é inerente da mulher, né? A mulher tem a sua sensibilidade muito melhor do que o homem. Eu não tenho problema nenhum em ser administrado por uma mulher. Acho ótimo ter aí, nós temos aqui no IESB uma coordenação virtuosa da doutora Ani, então realmente estão ocupando o espaço, mas ainda infelizmente há muito a fazer. Então, para encerrarmos aqui, são 10 horas e 58 minutos, doutora Maria José, estou cumprindo o que eu prometi à senhora pelo o horário das 11 horas. Eu agradeço muito a participação, né, da doutora Maria José, da Jeane, foi um prazer estar com vocês aqui, me sinto cada vez crescendo mais, ouvindo falas como a que eu ouvi hoje. E nós ouvimos hoje aqui Pablo Neruda, ouvimos Nelson Mandela, mas para terminar o nosso encontro de hoje, nada melhor do que ouvir uma mulher, né? Cora Coralina. O que ela disse sobre o que a mulher quer, né? Ela disse: que pretendes, mulher? Independência, igualdade de condições? És superior a quem procura imitar. Então, a mulher tem que pensar sempre isso, não tentar se imitar no homem, né? Tentar ser melhor que o homem, porque ela é, desde o nascimento, melhor que o homem, porque é ela que gera todas as pessoas do nosso mundo, né? Então, Cora Coralina diz que se você pretende só independência e igualdade de condições, você está errada, né? Isso é minha interpretação da fala dela, porque a mulher é superior aos homens, sem dúvida alguma. Então, agradeço a todos a participação aqui,
à disposição da doutora Jeane e da doutora Maria Nápoles de estar aqui conosco. Agradeço imensamente em nome do IESB e deixo aí a última palavra à doutora Maria de Nápoles e à Jeane para sua fala final de despedida. Bem, pessoal, só queria agradecer, né, a todos, aí, agradecer pelo convite, me senti muito honrado em estar aqui representando a Defensoria Pública do Distrito Federal, agradecer a paciência de todos aí em nos ouvir, né, e dizer que a Defensoria Pública está à disposição, viu, Jeane, inclusive, de vocês, de todos que precisem dos nossos serviços, para que a gente possa, então, fortalecer essa política, né, de proteção ao direito das mulheres, que é tão cara para a gente enquanto instituição, mas muito mais cara ainda enquanto sociedade. Muito obrigada. Minhas palavras também são de agradecimento a todos vocês que nos ouviram, ao IESB, novamente, pela oportunidade de debatermos um assunto tão importante. E vamos juntos nessa batalha, não só nós mulheres, vamos juntos, como sociedade, promover essa igualdade de que tanto necessitamos. Um abraço a todos. Obrigada. Tá ótimo, muito obrigado a todas, agradeço a presença de todos e uma boa semana, boa quarta-feira para vocês e uma boa semana e até o próximo encontro. Muito obrigado, hein? Bom dia a todos.